E aí, tudo bom? Último vídeo da série Como Morar na Holanda. Sim, é isso mesmo. Chegamos ao quinto episódio dessa série. Os outros quatro, se você não viu, eu te conto que falamos sobre cidadania europeia, visto de partner, visto de trabalho e também intercâmbio cultural. E tudo isso para você que sonha em morar na Holanda, você que sonha em morar fora do país, para que você encontre o melhor caminho para você. Porque é isso, a Holanda te oferece várias opções de vir morar aqui, mas nem todas encaixam para todo mundo. Então dá uma olhadinha nesses vídeos que com certeza você vai achar a melhor opção para você. E hoje o vídeo vai ser sobre visto de estudante, que é a última opção de visto que estava faltando para você vir morar na Holanda. E a convidada de hoje é a Camila. A Camila veio de Salvador para Holanda em 2015 para fazer um mestrado por aqui. Camila, muito obrigada por topar vir aqui bater esse papo com a gente, contar a sua experiência como estudante na Holanda. Eu, assim, tenho muitas perguntas, porque, na verdade, eu nunca estudei fora do Brasil, eu não sei nem por onde começar. Então, eu acho que a minha primeira pergunta é essa, assim, por onde começar? Como é que você encontra os editais? Eu sei que você veio para cá com bolsa, então também é legal se você puder dar dica. Como que você procura essas bolsas? Tudo bom, Rafi? Obrigada pelo convite. Eu diria para quem quer bolsa, no caso, começar a procurar um ano antes, porque tem muita documentação envolvida. Conseguir os documentos leva um tempo. E você pesquisar também em várias universidades, porque é trabalhoso esse processo de pesquisa, saber qual que tem bolsa, se te atende, se cobre tudo que você precisa, ou se é o curso que você quer fazer. Então, em qual país, porque tem vários países, né, que você pode escolher que aceita você estudar inglês. Então, na época que eu tentei, eu queria vir com bolsa, porque eu não tinha como pagar meu estudo no exterior. É muito caro aqui Então, fora, né? é caro, ainda mais na Holanda. Então, alguns países são mais baratos, tipo a França, a Bélgica, a Alemanha, acho que alguns cursos são de graça, ou a maioria do ensino superior você consegue estudar gratuitamente, mas acho que tem que ser em alemão, eu não entendo muito da Alemanha. Mas a Holanda, o governo não subsidia o estudo do estrangeiro aqui, só Tá. de europeu e holandês, no caso. Então, é bem mais barato. Tipo, é 2.000 euros em torno, pelo menos o mestrado, para europeu e para a gente, hoje em dia eu olhei, está 16 mil euros por ano. Então, a diferença é muito grande. É muito. É muito diferente. Então, aí no caso, para quem, por isso que a bolsa também é bem concorrido, porque o custo de estudo no exterior, né, normalmente na Europa é bem alto, pelo menos na Holanda. Que Então tem ótimo. alguns sites, foi encontrando assim meio que sozinha, né? Então tem sites que é direcionado à Holanda e tem sites para outros países. E aí a Paga. pessoa procura por país, por área que quer estudar, por nível de estudo e assim vai. Qual Você tem que nível? procurar por nível. Tem bacharelado, mestrado, PhD, pós-doc, e daí você vai ver qual universidade me atende, qual é a área que eu quero estudar, tem bolsa ou não, o que é que a bolsa cobre, que algumas são parciais, outras são totais, algumas não têm bolsa, então é bem amplo É as bem amplo, bem possibilidades. complexo. Quais documentos geralmente se pedem? Eles sempre pedem seu currículo, em formato europeu, normalmente, ou enfim, algum formato que eles reconheçam aqui. Carta de motivação, eu acho que é o documento mais importante, porque você tem que se vender, né? Tipo, dizer por que que você merece estudar lá, por que que você merece a bolsa, por que que você quer estudar lá, enfim. Tem também carta de recomendação dos professores ou de algum empregador seu, do estágio, enfim, que eles sempre pedem. Seu diploma, histórico escolar, eles pedem a média global, tipo, o seu score. Quando você termina o curso no Brasil, normalmente, para a bolsa é acima de 7, de 10. Então, a média é 7, no mínimo, normalmente. Menos do que isso, acho que você pode tentar estudar, mas sem bolsa. Então, para Entendi. ter bolsa, eles pedem uma nota maior. E também o IELTS, ou TOEFL, ou algum exame de inglês reconhecido, com a Tá. nota mínima. Porque Isso. aí vai Mas, ser normalmente, esses são os documentos. legal, porque aí vai ser tudo em inglês, então, né? Lógico. Tudo em inglês. Aí tem que ser traduzido, juramentado no Brasil, por isso que demora. Então, tem que pensar no financeiro, porque tem que traduzir vários documentos, então tem essa questão, e também demora de traduzir, ou demora de preparar uma carta, ou pedir recomendação de um professor. A inscrição, por exemplo, Uhum. quais são as etapas? Sempre é tudo online. Tem normalmente a data que você pode se inscrever, o deadline, né? Tipo, a data limite de inscrição. Então, também a questão que eu falei do ano é que para estrangeiro tem a questão do visto. Então, eles precisam te aceitar, você tem que mandar a documentação, eles têm o prazo deles de analisar a documentação, e depois eles têm que te aceitar ou não, e daí vai acontecer o processo do visto. Então, tudo isso leva tempo. Por exemplo, na universidade que eu estudei na Holanda,
eu apliquei, acho que em novembro do ano anterior, e eu ia começar a estudar em setembro do ano seguinte. Então, em novembro, dezembro, eu tinha que estar com todos os documentos prontos. Por isso que eu falo um ano antes, porque independente da bolsa ou não, o processo começa bem antes do ano letivo, porque a gente é não europeu. Então, precisa do visto, então eles aprovam, digamos, em fevereiro, março você sabe se você passou ou não, e aí eles começam o processo do visto, de te mandar a documentação, a carta de aceite, e você poder dar entrada no consulado, do visto. Então, é. Ah, legal. E essa bolsa era 100%? A bolsa cobria 100%. Tipo assim, eles davam um valor, a minha bolsa foi de 25 mil euros por ano. A universidade dava. Isso aí cobria os estudos, que eu pagava na época, acho que 14 mil e alguma coisa, e o restante era para mim, então dava para se manter, pagar meu quarto de estudante, pagar alimentação. Eu fui para o Brasil, tipo, visitar a família uma vez no ano, então cobriu tudo que eu precisei na época. Tinha bolsa de vários valores, começa acho que em 2 mil euros para quem é europeu, e para quem é dessa universidade que eu fiz, né? E hoje em dia vai até 22 mil, então hoje em dia é menos, mas cobriria a maior parte do seu custo que você tem desse ano de moradia na Holanda, durante o seu estudo. E falando em financeiro, que eu também tenho uma curiosidade, é assim, aqui como estudante, você tem alguns benefícios? Por exemplo, no Brasil a gente tem aquela coisa da meia entrada, desconto nisso, naquilo, também tem? Uhum. Tem para holandês. Holandês, eles viajavam de graça de trem. Isso realmente é muito caro aqui na Holanda. Então, para holandês, eu não sei se era europeu, mas eu acho que era só estudante holandês. Eles tinham direito a viajar de trem. Eles escolhiam, eu acho que ou no fim de semana ou durante a semana. Mas Olha. a gente não tinha isso. Eu acho que a gente não tem. Você pode pedir talvez algum auxílio, porque eu tenho alguns amigos que conseguiram auxílio em relação para pagar aluguel, a moradia, porque eles vieram pagando tudo, né, do bolso. Tá. Então, com o governo, conseguiram. Não, legal saber. E a universidade, ela É, tem, tipo, campus, assim, que você tem os alojamentos com quarto mais barato para o estudante? Tem isso, né? no campus que eu morei em Enschede, fica perto da Alemanha, na University of Twente. Então, lá tinha um campus mesmo. Então, a universidade era dentro do campus e tinha o órgão também, que no Brasil, eles mandaram um formulário. Eu disse, eu quero um quarto, eu posso dividir até com tantas pessoas, tipo, eu quero pagar até isso. E aí, eu lembro que de lá mesmo foi tudo organizado. Então, quando eu cheguei, eu já tinha um quarto no campus para mim. Então, eles ajudaram de lá do Brasil essa questão, independente de ter bolsa ou não, a universidade tem esse serviço para a gente. Então, cada universidade vai ter algum órgão que vai te auxiliar a encontrar alguma coisa aqui. Isso é muito importante, né? Porque Isso. você não está só no país, né? Você está vindo sozinho, Uhum. mas ao mesmo tempo você sente, então, desde o Brasil que você tem alguém, né? Sim, Uma assessoria para contar. Isso eu acho que faz muita diferença, né? tem. Você tem noção de quais são os custos que envolvem vir estudar no exterior ou vir estudar na Holanda? Eu posso falar em relação ao que eu gastei na época. Então, essa bolsa dava para manter, tipo, por ano, né? Porque o mestrado era de 2 anos, então era 25 mil euros, era por ano, então 50 mil euros por 2 anos, aí eu acho que o real está a 6, o euro está 6 e pouco, então é bastante dinheiro, mas dá para você morar com menos do que isso, mas eu acho que hoje em dia, acho que 22 mil euros no ano, pagando a faculdade, eu acho que dependendo de onde você mora também, porque em Enschede era mais não era um Amsterdã da vida, ou Delft, que é mais caro. Então, se for estudar Amsterdã, acho que o custo é bem maior, por exemplo. Resumindo essa questão de custos, a gente teria que Uhum. pensar mais nessa parte de documentação, o visto, que também quem paga é o estudante, né? Que esse Sim, ano está 192 euros. A passagem seria também um gasto que tem que isso. assumir. E a inscrição nas universidades não tem valor. Não, normalmente, na época, não pagava inscrição. Eu acho que normalmente não se paga inscrição, não. E se pagar, eu acho que algumas eu já vi, mas era 50, 100 euros. Foi assim a sua vida de estudante aqui na Europa? Para o mestrado, o master aqui na Europa, eu achei muito... Tem muito trabalho em grupo, então tem muita apresentação que você tem que fazer, muita leitura e é muito estudar sozinho, self-study. Então, você tem pouca aula, eu acredito, comparado com o Brasil. Eu ia às 7 da manhã,
estudar e voltava no final da tarde, às vezes, de aula lá no Brasil. É o dia todo, de segunda a sexta. E aqui na Holanda, pelo menos na universidade, no curso que eu fiz, eu tinha aula 2, 3 vezes por semana, às vezes durante um turno só, e o restante era muita reunião de grupo, ou você estudar sozinho, então eu acho que você tem que ser mais independente. Eu acho que nossos professores também, eles ajudam mais, é mais pegar na mão, assim, ensinar e fazer coisa no quadro, até hoje, né? E aqui na Holanda é mais assim, tipo, hoje, na primeira aula, aqui é um livro de 200 páginas, leiam, façam um grupo, semana que vem eu quero uma apresentação. No primeiro dia. Aí você diz, meu Deus do céu. Tudo em inglês, né? Que você tem que ler, então tem que acostumar. Porque, Mas assim, para quem está ouvindo a gente, que quer começar, que tem aquele receio, né, de falar, nossa, será que eu vou dar conta? Será que eu vou gostar? Conta um pouco mais assim da sua experiência. O que foi mais difícil para você e o que assim foi mais incrível, sabe? Que você é aquela palavra, aquela coisa que você fala, olha, você tem que ir por causa disso. Uhum. Então, eu acho que vale super a pena, independente, porque é uma vivência no exterior, você vai conhecer um todo. No Brasil, eu acho que nas universidades a gente não tem isso. Sempre tem intercambista, mas não é igual aqui. Aqui você tem que conseguir trabalhar com pessoas, né, de várias nacionalidades, então é desafiador, eu acredito, porque cada um pensa de um jeito, dependendo de cada país que você venha. Tem os holandeses também, né, que são bem diretos. A gente tem que acostumar com o jeito holandês de ser. Então, eu acho que o pior foi a saudade da família, né? Quando eu cheguei aqui, eu disse, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui nos primeiros dias? Tipo, bateu aquela, poxa, será que eu fiz a escolha certa de estar aqui? Então, foi realmente difícil. Você chega, não conhece ninguém, você está sozinho, entendeu? Tem que estar aberto a conhecer pessoa aqui, fazer, né, sua rede social de novo. Então, a universidade, pelo menos, ajuda em relação a isso. Eles têm, tipo, Introduction Day, tipo uns dias que, uma semana, na época, tinha, deles fazerem grupos, assim, com todos os estudantes que chegavam, internacionais e holandeses, e você fazer atividade junto, mostrar a universidade, enfim, é tipo um tour no campus, você não tem aula, mas você tem várias atividades que você conhece gente. Então, dali você já faz amizade, que é muito importante, porque você chega sozinho. Com certeza. Então, eu acho que a pior parte foi isso, né, em relação a isso. Agora, o que eu gostei mais, eu acho que essa questão de você conhecer gente do mundo todo, eu achei muito, muito legal, e você aprende, né, a lidar com várias pessoas, enfim, isso é muito importante, ainda mais se você pretende ficar aqui, né, trabalhando aqui depois, porque normalmente as empresas são bem internacionais. E também achei legal a questão de você estar num país que é no meio, assim, da Europa, no meio de tudo em relação à viagem, por exemplo, como você falou, e também é muito importante, né, e todo mundo quer estar aqui, quer poder viajar, então é muito bom você poder deslocar fácil aqui no fim de semana, ou enfim, durante as férias. Eu achei isso muito bom. A localização da Holanda é excelente, a gente chega muito fácil em toda a Europa, né? Muito bom. E você viajou? Eu viajei mais quando eu fiz intercâmbio na Bélgica, mas agora era mestrado, então viajei também, mas não tanto. Porque era mas mais dá para viajar bastante. Oi? É mais puxado, é mais puxado do que... E você tem que ter a nota mínima, enfim, para manter a bolsa, tem tudo aquilo, né? É mais sério, digamos assim, do que o intercâmbio. Então você usava parte das suas férias para estudar, então não é... Isso. Dá só para passear nas férias. Isso. E Camila, me conta assim, como é que foi essa transição do visto? Porque eu sei também que tem um limite de tempo, né? Então você tem o visto, por exemplo, de 2 anos, que era o seu mestrado, e aí depois quanto tempo que você tem para conseguir um emprego? E eu também não sei se você voltou para o Brasil e depois veio para o emprego. Sim. Normalmente é isso. Muita gente também escolhe a Holanda, pelo menos eu queria muito vir para cá estudar por causa dessa oportunidade de você ficar aqui depois de se formar. Então, depois que você tem um diploma na Holanda, você tem direito a um chamado Search Year Visa, que é um visto de 1 ano que você tem para procurar emprego aqui. Então, você pode usar esse visto até 3 anos depois da data da sua formatura. Então, se você quiser voltar para o seu país de origem e ficar lá durante 2 anos e depois vir para a Holanda, você pode fazer isso. Então, você não precisa ficar aqui direto e usar esse visto logo.
Então, tem essa vantagem, e todo estudante que forma aqui tem direito a esse Cert Year Visa, durante esse ano você pode procurar emprego, né, é melhor que seja na sua área, você pode trabalhar em qualquer área, mas para ficar aqui depois que o visto acabar, você tem que estar trabalhando na sua área. Ah, Então, tá. você pode fazer trabalho voluntário, você pode trabalhar no supermercado, onde você quiser, mas depois que acabar o visto, a empresa tem que pedir o seu visto de trabalho, então, de preferência, que seja na área que você estudou. Tá. Até Então, porque aí, nesse um ano você daí tá se bancando, porque aí acabou a bolsa, aí então você tem que meio acabou que tudo. trabalhar na primeira oportunidade só para ficar e se manter em euro, né? Isso. Aí é bom procurar emprego antes de se formar. Foi o que eu fiz, muito colega meu fez, muito amigo fez, eu também. Eu formava em agosto, então eu lembro que em maio eu comecei a procurar emprego. Porque tem entrevista de emprego, tem entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, então é um processo. Você pode não passar na entrevista. Então, para quem quer ficar aqui, eu diria que começar a procurar emprego antes de formar, né? Durante o processo você está ainda ocupado com sua tese do mestrado, mas já dá para procurar em LinkedIn. Também a universidade, acho bem legal que eles ofereciam, chamava tipo Company Day. Company Days era tipo uma semana, eu acho, ou era uns 3 dias, que iam empresas da Holanda toda, tinha um standzinho lá na universidade e tinha representante da empresa falando sobre a empresa. Que Então, legal. você podia simplesmente entrar, tinha empresa da Holanda toda, tipo, é bem abrangente. Mas, tipo assim, se a empresa, ou se a universidade é mais de engenharia, vai ter mais empresa daquela área, porque eles querem atrair os estudantes que estudam lá. Então, mas é bem interessante, porque você pode conversar com pessoas que trabalham na empresa e tirar dúvida e ver o que a empresa faz. Então, foi lá que eu achei a empresa que eu queria trabalhar, por exemplo. Não, Eu você achei no conseguiu primeiro assim ano. rápido o emprego? Não, então, foi no ano que eu comecei a estudar, eu fui nesse Company Day, eu fui, na verdade, uns 2 anos, mas no primeiro eu já tinha achado a empresa, eu só Ah, conversei e tal. Aí, quando eu fui para formar, eu disse, vou aplicar. E aí, na época, eu tentei. Aí, eu consegui passar. ai, parabéns, que bom. É, Eu que tive que voltar para o Brasil por motivo pessoal, aí eu fiquei lá 10 meses e depois eu voltei para cá. Mas aí, na época, eu falei com a empresa e aí eles disseram que eu podia começar a trabalhar com eles ainda assim, depois desse tempo todo. olha Aí só que foi legal. legal. Aham. Que legal. Aí eu vim com emprego do Brasil, Poxa, mas maravilhoso. foi bom. Mas aí eu tive que aplicar por um visto diferente, né? Porque o Search ia quando você está na Holanda, você pode aplicar. Eu acho que na época eu tinha mandado um e-mail para eles, eu acho que você deve fazer alguma coisa no site do IND, né? Que é o órgão de imigração aqui da Holanda. E eu acho que é bem simples o processo, mas eu tive que cancelar esse processo porque eu voltei para o Brasil. Então, eu pedi para cancelar e eu apliquei do Brasil. Então, foi feito tudo de novo, né? Eu tive que fazer aquele MVV para poder vir para cá, eu tive que ir para o consulado em São Paulo, Você fez o enfim. processo de trabalho daí. E isso, como se fosse igual o que eu fiz para vir estudar aqui, porque eu estava no Brasil, eu tive que ir no consulado, viajar, enfim, tudo por sua conta, né? Levar É. passaporte, tudo isso. Isso é interessante, porque assim, todos os vistos, ou então assim, de trabalho, au pair também assim, mesmo de partner, é sempre o processo, ele inicia no Brasil, a pessoa tem que ir até o consulado é só em São Paulo, então Uhum. tem também esse trâmite todo que é importante entender. Pô, mas que bacana que deu tão certo com essa empresa. E é a empresa que você trabalha até hoje? É, tem Uau! 2 anos e meio, vai fazer 3 anos agora, eu estou lá ainda. Adorei esse bate-papo. Eu acho que assim foi super esclarecedor. Eu acho que é legal essa visão, né, de ver como é que é o processo, como é que você procura. Todos os sites que você falou, eu vou colocar na descrição, porque isso Uhum. também é muito importante, né? A gente saber por onde começar, onde procurar. Tem algum conselho final assim para deixar? Para quem quer, no meu caso, que eu queria vir com bolsa, então, investir muito em fazer assim, na sua apresentação, na sua carta de motivação, na carta de recomendação dos professores, porque eu acho que é a única coisa que eles vão ler sobre você. Então, não tem mais nenhum processo seletivo, é só enviar o documento, esperar, rezar que dê tudo certo. Então, eu acho que seria fazer uma documentação boa, porque eu tinha tentado bolsa no ano anterior, várias, e tipo, eu sempre passava, mas, tipo assim, sem bolsa.
Então, no ano seguinte, eu disse, eu vou levar mais a sério, vou fazer meu melhor, mandei meus documentos para amigos que falavam inglês fluente, disse, por favor, deem uma olhada, o que é que vocês acham? Recebi crítica e tentei trabalhar nisso, nesses documentos, porque a única coisa é que eles vão ler sobre você e que eles vão fazer a decisão deles baseado nisso, né? Nossa, Então, muito, essa muito seria a boa dica que eu dica. daria. É. Não, e é Pra... legal assim, ó, tanto essa dica da carta de apresentação, mas também entender que não é no primeiro ano que você vai conseguir, porque você tentou outros Tentei. e tem esse processo, né? Esse tempo que. Uhum. E a carta, Camila, como você acha assim? O que é legal de colocar na carta, já que você falou que ela é o principal documento que vai fazer toda a diferença? Então, algumas universidades, eles dizem, eu quero uma carta de 500 palavras, uma carta de 2 páginas, então você já vai ter daí. Tá bom. Então, é mais falar, se apresentar, falar que você estudou, suas conquistas, se você ganhou prêmio de alguma coisa, se você participou de alguma coisa assim importante, se você fez trabalho voluntário, se você participou de diretório acadêmico, foi líder de alguma coisa, enfim, tem que falar o que você fez de bom, né? Uhum. Ver que você leu sobre a universidade é muito importante, não fazer uma carta geral, porque cada universidade é diferente. Você Uhum. pode fazer, assim, sobre você, por exemplo, vai ser sempre parecido, né, essa sessão, mas, assim, ver que você fez uma carta direcionada, não Tá. uma coisa geral, que você leu, que você quer estudar ali, por que você quer estudar nessa universidade, por que vai ser importante para o seu futuro, para a sua carreira, o que é que você vai contribuir, Conectar os coisas desse valores, né? Isso é importante. isso, conectar. Fazer uma coisa personalizada, assim, direcionada, não uma carta muito geral. Que dê Tá. para perceber que você usou para 10 universidades, né? Então, é bom direcionar um pouco para cada uma. Pegar um pouco do seu tempo e fazer isso. E vale a pena depois. Ah, legal, Camila, obrigada, viu? Adorei. Todos os contatos da Camila vão estar aqui na descrição. Deixa nos comentários qualquer dúvida também que a Camila volta aqui para responder pra gente. Camila, um grande beijo, viu? Obrigada. Obrigada, Rafa. Beijo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado do conteúdo. Deixa seu like e, se quiser, deixa um comentário do que você achou. Um grande beijo e até o próximo vídeo.